Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Fisiologia Vegetal aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Eu sou André Narvaez e vou conversar com vocês a respeito dos processos fotossintéticos, mais especificamente hoje nós vamos conversar sobre as reações fotoquímicas. E as reações fotoquímicas elas acontecem no cloroplasto, que é essa importante organela vegetal e que desempenha um papel muito único e que, por isso, merece nossa atenção. E nós vamos começar a falar na aula de hoje um pouco de todo o processo de funcionamento do metabolismo que acontece dentro dos cloroplastos. Então, os cloroplastos, a gente sabe que os cloroplastos eles são formados aí por duas membranas externas, o envoltório externo e o envoltório interno. No envoltório interno, nós vamos ter as lamelas estromais, os tilacoides as pilhas de tilacoide, que são conhecidas como grano. E é justamente nesses tilacoides é que vão acontecer a maior parte das atividades relacionadas à fotossíntese nos cloroplastos. Então, nesse momento eu gostaria de fazer o destaque para os tilacoides, onde nós vamos. O tilacoide ele também é uma membrana, ele é envolvido por membranas e ele vai ser bastante importante uma vez que ele tem uma região interna chamada de lúmen do tilacoide. E essa região interna do lúmen do tilacoide, ela vai ser muito importante no processo de formação de ATP e eu gostaria de destacar isso. Ao mesmo tempo, a membrana do tilacoide, ela também vai ser muito importante, tudo que nós vamos falar hoje, porque é justamente na membrana do tilacoide que estão ancoradas as proteínas que nós vamos conversar hoje para falar a respeito das reações fotoquímicas. Então, eu gostaria de fazer um foco especial no tilacoide, na sua localização dentro do estroma, e esse tilacoide a gente sabe que ele é envolto por membrana e contém e apresenta no seu interior um lúmen, onde nós vamos discutir muitas ações a respeito dele. Aqui a gente tem uma fotomicrografia eletrônica, de transmissão, para a gente ver, na verdade, a formação e o formato correto desses tilacoides, e o empilhamento dos tilacoides dentro do estroma, o lúmen, e os elementos que fazem parte dessa organela. Bom, esse desenho esquemático ele é bastante interessante porque eu gostaria que você, na aula de hoje, prestasse atenção nisso. A aula de hoje ela é toda feita para você saber explicar a seguinte questão. Como que a planta transforma energia luminosa em energia química? Sim, a planta faz exatamente isso. E isso é o que fazem os produtores primários no nosso planeta, ou seja, eles utilizam a energia luminosa e transformam em energia química que depois vai ser utilizada para montagem das moléculas orgânicas. Então é muito importante que a gente entenda isso é a base da compreensão do que são as plantas e de como elas atuam como produtores primários no nosso planeta. Então, nesse esquema a gente percebe claramente aqui a membrana interna, o envoltório interno do cloroplasto, o envoltório externo do cloroplasto, e ao invés de colocar uma fileira de tilacoides, nós colocamos apenas um tilacoide para fazer a representação. Nesse tilacoide a gente percebe que esse tilacoide ele apresenta uma membrana, e nessa membrana a gente destaca dois elementos. Nesse momento, a cadeia transportadora de elétrons, que nós vamos conversar ao longo dessa aula, e a ATP sintase, que nós vamos conversar ao longo dessa aula também. O que eu gostaria que você prestasse atenção ao longo da aula, obviamente, é justamente no funcionamento da cadeia transportadora de elétrons, como essa cadeia transportadora de elétrons contribui para o estabelecimento de um potencial eletroquímico, elétrico e químico, uma vez que talvez uma das questões mais flagrantes que a gente vai perceber é que sim, vai haver um deslocamento de prótons, ou se você preferir, de H+, para o lúmen do tilacoide. E esse deslocamento ele vai provocar justamente essas duas
esses dois potenciais, né? O potencial químico pela diferença de pH. Você deve lembrar lá que pH é concentração de H+, e quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser o pH. Você deve lembrar também que o pH é uma unidade logarítmica, então uma diferença de 4 pontos aqui significa uma diferença gigantesca na concentração de H+ dentro do lumen do tilacoide e fora, né, aqui no estroma. Então a gente está percebendo essa primeira questão. E a segunda questão é que o H+, à medida que ele entra, ele desloca o potencial elétrico, né, uma vez que ele possui cargas positivas que ficam depositadas no interior desse lumen. Então, ao longo desse processo da aula de hoje, nós vamos ver como é que a cadeia transportadora de elétrons estabelece o potencial eletroquímico para depois transformar isso em ATP. Então, já dei meu primeiro spoiler da aula de hoje, que é falar que, numa primeira análise, o cloroplasto, na primeira etapa, o cloroplasto vai transformar a luz em ATP. Então essa é a primeira questão que nós vamos falar na aula, né, que vai ser o assunto dessa aula quase toda, né? Mas vamos falar sobre isso, então vamos falar de como que essa questão é estabelecida e como é que isso acontece, né? Bom, primeiramente a gente tem que saber que a luz, que a planta ela não utiliza qualquer espectro luminoso, né? Ela utiliza o espectro do visível, né, de maneira até muito diferente. Existem comprimentos de onda que a planta utiliza melhor e comprimentos de ondas que a planta utiliza menos. Você deve lembrar também que quando nós estamos falando de comprimento de onda de luz, é porque a luz ela apresenta tanto característica de partícula quanto de onda eletromagnética. Então ela é uma partícula que se movimenta numa determinada frequência. E essa frequência pode ser maior ou menor, né? Então a luz azul, por exemplo, ela apresenta uma frequência menor, mas uma energia maior, né? Já a luz vermelha apresenta uma frequência maior, mas uma energia menor. Então, assim, nós estamos tratando aqui de uma partícula que se desloca como onda eletromagnética, e essa partícula, na verdade, é a luz, né? É isso que é a luz. É difícil, esse é um conceito bastante simplificado a respeito do que é a luz, e isso nos ajuda a entender por que nós estamos falando de onda eletromagnética aqui, né? Então, primeira coisa a saber a planta usa todo o comprimento do espectro eletromagnético? Não, utiliza a do espectro do visível e vai captar essa luz. E o conceito de captar a luz fica muito vago se você não sabe que a luz ela tem característica de partícula. Isso é que são os lumens, né? Então, por isso que a gente tem os lumens que fazem esse papel. Então, esse lumen ele se desloca como uma onda eletromagnética. E isso, né, a luz vai ser utilizada pela planta para poder fazer a fotossíntese. Apenas para a gente já começar a conversar um pouco sobre isso, dentro do espectro luminoso, não é todo o espectro luminoso que é usado igualmente na fotossíntese. Nós temos um espectro de absorção no azul-violeta que é bastante importante. Nós temos um espectro de absorção também no vermelho, que também é bastante importante. Ou seja, a gente tem locais, né, na verdade, o que a gente tem aqui são comprimentos de onda de luz que são absorvidos preferencialmente. E isso nos ajuda a responder uma pergunta fundamental, né? Por que as plantas, né, são verdes? Na verdade, o que a gente percebe aqui é que justamente no azul e no vermelho, essa onda eletromagnética ela vai ser absorvida, ela vai ser utilizada pela planta, e esse gráfico é um gráfico interessante porque ele mostra o espectro de absorção, né, medido em espectrofotômetro, com o espectro de ação, né? Então ele mostra aqui a absorbância, que é justamente no espectrofotômetro, e a emissão de O2, né, de oxigênio, no processo fotossintético. Você percebe que elas são muito semelhantes, ou seja, o oxigênio, que é o primeiro elemento liberado da fotossíntese, a liberação de oxigênio está diretamente relacionada com os locais de maior absorção de comprimento de onda no azul e no vermelho. E aí isso nos ajuda a começar a entender que a planta ela utiliza diferencialmente os comprimentos de onda. E o verde, você veja que a absorção e
a ação no verde ela é muito menor, né? O verde, na sua maioria, é refletido. Então veja que as ondas do espectro luminoso do vermelho e do azul, violeta, são predominantemente absorvidas e utilizadas na fotossíntese. E o verde tem um aproveitamento muito pequeno, o que nos mostra que o verde, na maioria das vezes, é refletido. E é isso que nós enxergamos, a iluminação que é refletida e não absorvida pela fotossíntese. E essa compreensão ela já é uma compreensão bastante antiga, né? Ela foi no experimento de Engelmann ainda em 1882, ele observou isso, fazendo um experimento muito engenhoso, né? Ele utilizou, né, uma célula de espirogira, que é uma alga, né? E conseguiu organizar essas células no fundo de um recipiente de vidro, embebido em um ambiente que continha bactérias aerostáticas, ou seja, bactérias que se movimentavam para o local onde havia maior quantidade de oxigênio. E ele, utilizando um prisma, ele conseguiu, né, distribuir todo o espectro luminoso, desde o violeta até o vermelho, e percebeu lá em 1882 que essa planta, essa alga no caso, ela utilizava preferencialmente a luz no espectro do azul e no espectro do vermelho. Né? Por quê? Porque quando ele conseguiu utilizar esse prisma e iluminar essas células dessa alga, a alga conseguiu liberar uma maior quantidade de oxigênio justamente nos locais onde a gente tinha o comprimento de onda do azul e do vermelho. Com isso, aumentou demais a concentração de oxigênio no meio e por isso as bactérias aerostáticas elas se movimentaram nessa direção e acumularam nessas localidades. Então foi a primeira vez que houve uma medição do espectro, né, de ação da luz em vegetais ou em organismos fotossintetizantes. Né, hoje a gente consegue fazer isso com o espectro fotônico com muito mais facilidade. Mas isso já demonstrava que os pigmentos fotossintetizantes, né, ou captadores de luz existentes na planta, eles tinham preferências luminosas. E nesse desenho, nesse gráfico, a gente consegue ver que a clorofila A, a clorofila B e os carotenoides, né, eles apresentam diferentes preferências. Esse gráfico aqui é um gráfico apenas de absorção de luz, a gente percebe que a absorção de luz de clorofila A e clorofila B estão tanto, né, na região do azul-violeta quanto na região do vermelho, né, e o carotenoide ele tem uma função não fotossintética, mas uma função de proteção e apresenta uma capacidade de absorção também ali na faixa do azul. Então a gente percebe, né, que justamente os locais, né, ou melhor, os comprimentos de onda que são preferencialmente absorvidos pelos pigmentos luminosos são justamente os comprimentos de onda que são mais efetivos para a realização da fotossíntese. Né? Mas o que o pigmento luminoso tem a ver com a fotossíntese? Bom, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque esses pigmentos luminosos eles vão ser capazes de capturar essa partícula, né, ou essa partícula que se move como onda eletrostática, que é a luz, né, e transferir a energia e ser capaz de funcionar como uma antena que capta essa luz e que é capaz de armazenar, né, a energia proveniente dessas partículas no centro de reação. Esse centro de reação ele vai utilizar essa energia, ele vai utilizar toda essa energia para poder realizar reações de oxirredução. Né? E por meio dessas reações de oxirredução ele consegue colocar elétrons numa cadeia transportadora, né? E que nós vamos discutir, né, brevemente. Na verdade, o que acontece é que nas plantas a gente tem dois fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 1 e o fotossistema 2, né, o P680 e o P700. Esses fotossistemas eles vão apresentar a capacidade de absorver a luz, né, e tão logo eles consigam absorver a luz, esse fotossistema ele vai apresentar uma capacidade oxidante muito forte, a ponto de quebrar uma molécula de água
e transformar ela em H+, mais oxigênio, né? E o elétron proveniente dessa transformação vai ser levado, né, vai ser utilizado aqui pelo fotossistema para ser transportado pela cadeia transportadora de elétrons. Esse elétron, quando chegar no P700, ele vai chegar com pouca energia. No entanto, né, o sistema de captação de luz, né, que vai estar presente no fotossistema 1 vai ajudar esse fotossistema a transferir vai primeiro, né, transformar esse fotossistema, energizar esse fotossistema, e esse fotossistema ele vai ser capaz, a partir de então, de transferir esse elétron para moléculas de alto potencial redutor, né, como, por exemplo, o NADP, para transformar em NADPH, e vai ser utilizado posteriormente em outras etapas do metabolismo. Então, esse esquema é o chamado esquema em Z, que mostra que esse complexo de captação de luz ele é capaz de ativar os fotossistemas e mudar o seu espectro sua capacidade de oxirredução, fazendo com que os elétrons possam tanto ser inseridos numa cadeia transportadora, quanto possam ser transportados em compostos redutores de interesse para o metabolismo vegetal. Né? Outra questão importante destacar que esses complexos de reação juntamente com as antenas captadoras, elas estão associadas de maneira integral à membrana. Elas estão localizadas na membrana do tilacoide e, né, a gente tem porções que estão voltadas para o lado estromal e porções voltadas para o lúmen. Né? Esse esquema aqui é um esquema computadorizado, feito a partir de cristalografia e de outras metodologias, em que a gente percebe a porção, as duas porções, né, do sistema, aqui a porção estromal e a porção lumenal, e além disso a inserção de todo esse complexo proteico contendo o fotossistema e as moléculas captadoras de luz. Essas moléculas que vocês estão enxergando em azul, na verdade, elas são as moléculas que representam a clorofila A e a clorofila B. Então vejam que eles são muito abundantes nesses complexos de captação de luz. Né? Bom, e aqui a gente chega no resumo, né, a gente conseguir entender esse esquema. Essa aula de hoje está vencida, que é justamente entender o funcionamento de toda essa cadeia transportadora de elétrons aqui. É uma cadeia transportadora de elétrons que contém alguns elementos, né, dos quais nós vamos destacar aqui, para poder falar a respeito de como a planta vai continuar nesse caminho de transformar a luz em energia luminosa. Né? Então, essa cadeia transportadora ela é assimétrica, ela transporta vetorialmente elétrons e hidrogênio e tem os seus principais complexos, o fotossistema 2, na região empilhada, né, do grano, né, dos tilacoides, o citocromo B6F, que está em ambas as regiões, o fotossistema 1, que está na região não empilhada, né, e a ATP sintase, que está na região não empilhada. Então tudo tem lógica, né? O fotossistema 2 está presente na região empilhada, é importante porque ele ajuda na captação de luz e ao mesmo tempo protege esse fotossistema do excesso de iluminação. Né? O citocromo B6F está presente em ambas as regiões porque ele faz a ligação do fotossistema 1 para o fotossistema 2. O fotossistema 1 ele precisa entregar o elétron para a camada, para o estroma, né? Na região do estroma, externa ao tilacoide. Então, de fato, ele vai ter que estar na região não empilhada. E a ATP sintase vai formar o ATP no estroma também. Então, ela precisa estar na região não empilhada, né? O que dá uma distribuição mais ou menos dessa forma que a gente está vendo aí, com, né, a localização diferencial das diferentes proteínas. Obviamente que nós não vamos tratar do funcionamento do tilacoide com esse esquema, porque o que nos interessa é entender a base do funcionamento, e esse esquema aqui ele tornaria essa explicação muito mais complexa, por isso que nós vamos ter o foco especial nesse esquema. Né? Nesse esquema que nós estamos observando, eu gostaria de apresentar para vocês, né, as proteínas das quais nós vamos falar hoje. Então,
Dentre as proteínas que nós vamos falar hoje, eu estou aqui com o fotossistema 2, a plastoquinona, nós vamos conversar sobre ela, o citocromo B6F, o fotossistema 1 e a ATP sintase. Né? Então, a plastocianina também faz parte desse processo, assim como a ferridoxina e a proteína FNR. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas, né, e entender como é que esse processo aqui vai funcionar. Para começar, nós vamos tratar aqui do fotossistema 2, que é o início do nosso processo, né, e o fotossistema 2 ele inicia o processo, ele tem duas questões que nos interessam muito. A primeira questão é que esse fotossistema 2 está cercado pelos pigmentos fotossintetizantes, e por isso que ele é um importante fotossistema, porque ele tem essa interligação direta com a captação de luz. Né? Além disso, uma vez que ele capta a luz, ele é capaz de partir, né, de quebrar uma molécula de água em H+, mais oxigênio. Né? Então, a cada 2 moléculas de água nós vamos ter 4 elétrons, né, mais H+, mais oxigênio. Notem que o H+, ele é formado dentro do lúmen, né, e o oxigênio ele é uma molécula pequena, não carregada, ele vai sair da membrana, vai ser mandado para fora da célula, e esse elétron entra na cadeia transportadora e ele é capaz de ser transferido para outras proteínas de transporte. Né? Então, essa foi a nossa primeira etapa, que é o fotossistema 2. O fotossistema 2 faz o quê? Ele recebe a radiação luminosa, né, e utiliza essa radiação luminosa para quebrar uma molécula de água, e com isso ele começa a construção do gradiente eletroquímico, com a produção de H+ dentro do lúmen, e também ele acaba liberando uma molécula de oxigênio. Okay? Então essa foi a primeira etapa. A segunda etapa é a plastoquinona e o citocromo B6F. Então, o que vai acontecer com a plastoquinona e o citocromo B6F? O que vai acontecer com eles é que nós vamos ter aqui, logo depois que o fotossistema 1 faz o seu... quebra a molécula de água, ele é capaz de transferir os elétrons provenientes, né, da quebra da água para plastoquinona. Plastoquinona, que por sua vez vai ser, né, reduzida aqui e vai acabar liberando o H+ para dentro do lúmen de novo. Então, mais H+ sendo liberado para dentro do lúmen. Né? Esse elétron proveniente da quebra da plastoquinona H+, ele vai ser transferido para duas vias. Uma via, né, é a via de seguir, né, para o citocromo F, plastocianina e fotossistema 1, e a outra via é continuar para o citocromo B, né, e depois ser transferida para outra plastoquinona. Então essa é a primeira etapa, né, e o que nós estamos falando aqui é tanto da participação da plastoquinona quanto do citocromo B6F, num processo que é chamado de ciclo Q. Esse ciclo Q ele multiplica por 2 o número de H+ transportado para a célula para cada elétron transportado. Então, para cada elétron que é transportado na cadeia, 2 H+ são transportados para dentro do lúmen do tilacoide, aumentando ainda mais o potencial eletroquímico. Na segunda oxidação, né, o que acontece é que o elétron ele vai ser transferido dessa vez, né, de novo, né, para a plastoquinona que já tinha um elétron e acaba formando mais uma plastoquinona reduzida. Né? Essa plastoquinona, à medida que ela receber mais elétrons, ela vai liberar H+ para dentro, e com isso, com um giro nesse ciclo, você conseguiu liberar 2 elétrons para dentro do lúmen do tilacoide. O restante dos elétrons eles vão continuar, né, no caminho do citocromo F, plastocianina. E que é justamente o que nós vamos falar agora, falar da plastocianina, e essa plastocianina ela é uma molécula periférica de membrana, então a plastoquinona é uma molécula interna, né, não é uma integral, ela é interna à membrana. A plastocianina ela é uma proteína periférica, ela se desloca, né, na face interior ali dentro do lúmen do tilacoide, mas ela liga o citocromo B6F,
né, ela leva o elétron que vem do citocromo B6F para o fotossistema 1. Né, e o fotossistema 1, novamente, ele vai ser capaz de receber esse elétron, né, e assim que ele recebe o elétron, ele precisa da energia luminosa para poder transformar esse elétron, para poder ser capaz de transferir esse elétron, né, para a ferridoxina e depois para a ferridoxina NADP redutase, que é a FNR. Essa ferridoxina NADP redutase, e aí já do lado do estroma, ela vai ser capaz de transformar NADP em NADPH. Então, cada elétron que é levado para fora, né, quando ele chega no estroma, ele vai ser transportado para a ferridoxina, depois para a ferridoxina NADP redutase. Né? A ferridoxina NADP redutase vai tirar, mais uma vez, o H+, né, da região do estroma, diminuindo a concentração de H+, e aumentando o pH dessa região, e também produzindo NADPH, que é um componente fundamental para as reações, né, de biossíntese de moléculas orgânicas para as plantas. Né? No ciclo de Calvin, o NADPH ele é muito importante, nós vamos falar do ciclo de Calvin logo mais. Então esse foi o fotossistema 1, né? E a ferridoxina NADP redutase, a gente já falou que ela reduz o NADP a NADPH, né? Ela é localizada no estroma, fracamente associada à membrana dos tilacoides, e forma o complexo com a ferridoxina por meio de ligações eletrostáticas. Então ela realmente é ligada de forma mais fraca. E aqui a gente consegue ver todo o caminho que nós comentamos. Veja que o potencial de oxirredução dos fotossistemas ele é altamente ampliado pela absorção da energia luminosa. E isso faz com que a gente tenha todo esse processo de transporte de elétron acontecendo nessas membranas. Né? A última etapa que nos diz respeito aqui, né, tendo em vista que nós estamos saindo da luz para o ATP, é falar um pouco da ATP sintase, né, que é justamente a molécula que vai produzir ATP. Né, a ATP sintase, ela produz por fosforilação, né? Então ela é capaz de produzir o ATP dependendo da luz, né, a partir do processo de fotofosforilação. Então é uma fosforilação dependente da luz, né, e é um processo que não é um processo desacoplado, né, é um processo que ocorre por meio do acoplamento entre o estabelecimento do gradiente eletroquímico, do potencial eletroquímico, e a fosforilação. É por isso que ele é uma fotofosforilação, e a gente diz que existe acoplamento entre esses dois processos. Se não há acoplamento entre esses dois processos, não existe síntese de ATP. Né? A ATP sintase ela é formada por duas grandes subunidades. Né? Uma subunidade que está embebida na membrana plasmática, na verdade, embebida na membrana do lúmen do tilacoide, né? E tem uma porção também bastante grande no estroma. O que acontece, né, é que o H+, ele acessa essa proteína, né, no lumen, na membrana, né, mais especificamente na direção do lúmen do tilacoide para o estroma, para lá de fora. Né? E à medida que o H+ passa por essa molécula, ele promove giros nessa molécula, e esses giros, né, nessa região superior, e esses giros eles são utilizados justamente para aproximar o NADP com o PI para a formação do ATP. Vocês devem lembrar que o ATP ele é formado por uma adenosina, né, ligado por 3 grupamentos fosfato. Né, e que na maioria dos casos o que a gente tem é a adenosina com 2 fosfatos, e essa energia ela é aproveitada com a ligação de mais um fosfato que vai poder ser ligado nessa molécula e posteriormente usado para as diferentes atividades celulares. Então vamos dizer que o ATP é uma importante moeda energética. Ela não é a molécula que tem mais energia dentro da célula, mas ela é capaz de transferir energia para muitos outros processos celulares. Então a ATP sintase ela funciona assim. Nós temos uma diferença de potencial eletroquímico do lúmen do tilacoide para o estroma, à medida que o H+ ele se move na direção desse potencial eletroquímico, ele faz essa ATP sintase se movimentar, e com isso ele acaba produzindo o ATP.
Então, um modelo muito interessante é o modelo ácido base da fosforilação, né? O modelo que explica essa questão de maneira muito clara, mostrando a importância da diferença de pH do lumen do tilacorde para poder, de fato, a gente ter a fosforilação, né? Então, nesse caso aqui, o que foi utilizado foi um mecanismo de centrifugação, e esse mecanismo de centrifugação conseguiu separar os tilacordes do cloroplasto. Esses tilacordes foram transportados para um meio tamponado com pH 4, como a gente está vendo aqui. Logo depois, né, esperou-se que esses tilacordes entrassem em equilíbrio com o ambiente, e esses tilacordes foram imediatamente transferidos para o pH 8, né, por um frasco com um tampão contendo pH 8. Logo depois, esse frasco com pH 8 ele foi transportado para um local escuro, sem incidência luminosa. E com isso, no escuro, foi adicionado a essa solução ADP mais PI no escuro. E aí foi observado que, mesmo no escuro, o ADP mais PI era transformado em ATP. Né? Foi o experimento de Jagendorf e colaboradores, comprovando que o modelo quimiosmótico de Mitchell é o que explicava a fotossíntese. Né? Ou seja, a luz ela não forma ATP diretamente. Como nós estamos vendo aqui, o que forma ATP é a diferença de potencial eletroquímico do interior dos tilacoides para o estroma, que vai fazer com que esse processo todo seja desenvolvido. Né? Uma outra questão é que, à medida que os elétrons passam pela ATP sintase, né, existe uma conta estequiométrica que aproximadamente 4 prótons que passam acabam permitindo a síntese de um H+, e que os prótons bombeados pelo citocromo B6F ou produzidos pela oxidação da água, eles têm que se movimentar muito para alcançar a ATP sintase. No entanto, como a concentração dentro do lumen de H+ é muito grande, né, acaba que não que certamente essa concentração ela facilita todo esse processo. Então, para a aula de hoje, o que a gente gostaria é que você olhasse essa figura e conseguisse ver a luz entrando no sistema, para o fotossistema 1, quebrando a água em oxigênio e H+, e liberando elétrons. Esses elétrons vão ser transportados para a plastoquinona. A plastoquinona ela vai pegar o H+ do estroma e adicionar mais H+ aqui na região do lumen, né? A gente já está percebendo o H+ que veio da oxidação da água, mais o H+ que veio da plastoquinona. Esse H+ aqui, ele ainda pode sofrer o ciclo Q e trazer mais H+ aqui para dentro, né? Ou esse H+ pode ser transportado para a plastocianina e chegar até o fotossistema 1. No fotossistema 1, o elétron, né, vai se ligar ao fotossistema e, com o auxílio da luz, ele vai ser transferido para a ferridoxina e depois para a ferridoxina NADP-redutase, que vai retirar H+ do estroma e transportar esse H+ para o NADPH. Então, o que a gente viu é um estroma com pH baixo, um lumen com altíssimo pH. Então, a tendência do H+ é justamente sair do lumen do tilacorde para o estroma, né? Ou seja, vai ter um alto potencial eletroquímico. À medida que esse H+ passar por dentro da ATP sintase, ele vai permitir as mudanças de conformação dessa proteína, que vão levar a junção de ATP mais PI para a síntese de ATP. Então, esse é o resultado de todo esse processo, né? E o resumo das reações fotoquímicas podem ser resumidos aqui, né? Com a água, né, mais o NADPH, duas águas mais 2 NADPH, mais 3 ADP mais PI, né, com a junção de 8 a 12 fótons, vão levar à formação de 2 NADPH mais 2 prótons que vão estar no lumen do tilacorde, ou seja, ampliando aí a diferença de potencial entre o lumen do tilacorde e o estroma, mais 3 ATPs e mais oxigênio que vai ser liberado para o meio. Então, a gente agradece muito a atenção de todos vocês. Se você entendeu esse último esquema, muito bom, mas a gente continua à disposição para poder ajudá-los naquilo que vocês precisarem. Espero que essa aula sobre as reações fotoquímicas tenha sido útil e nos vemos nos próximos vídeos e nas próximas conversas. Um grande abraço a todos.